Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 28 de março, e o nosso texto está no livro de Êxodo, no capítulo 39. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul e de púrpura, de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fiz o éfode de ouro, de pano azul e de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura, o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajustassem. As suas duas pontas se ajustavam. O cinto de artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro e de pano azul e de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravura de selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, de pano azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. Engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sardio, um topázio, um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. A segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de jacinto, de ágata e de ametista. A quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. Todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo seus nomes, de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança de ouro puro. Fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas suas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode, de fronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, de fronte dele, de fronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas do éfode com um cordão azul, para que se estivesse sobre o cinto de artifício do éfode e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez o manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul, e o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse, e nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul e de púrpura, carmesim e fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs, uma campainha e uma romã, outra campainha, outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para os seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornamento das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e o fio azul, de púrpura carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro. Nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés.
Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda e todos os seus móveis, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas, as suas bases, a coberta de pele de carneiro tinta de vermelho, a coberta de pele de texugo, o véu da coberta, a arca do testemunho, seus varais, o propiciatório, a mesa com todos os utensílios, os pães da proposição, o castiçal puro com suas lâminas, suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança, todos os seus utensílios, o azeite para a luminária, também o altar de ouro, o azeite da unção, incenso aromático, a coberta da porta da tenda, o altar de cobre, o seu crivo de cobre, os seus varais, todos os seus utensílios, a pia, sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases, a coberta da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos, todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santa de Arão, sacerdote, as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara. Assim a fizeram, então Moisés os abençoou. Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 18. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a coorte, oficiais, os principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes, pois, Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixar ir estes, para que se cumpra a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da porta para fora, à parte. Saiu, então, outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos, os criados, que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que eu lhes ensinei, eis que eles sabem o que lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote?
Respondeu-lhes Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Se bem, por que me feres? Anás mandou o manietado ao sumo sacerdote Caifás, e Simão Pedro estava ali, e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes, que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe, se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos, levai vós e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te por outros de mim? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. E para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse, não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Velho Testamento, livro de Provérbios, no capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Correção molesta há para o que deixa vereda, e o que aborrece repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chega para os sábios. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é comida de hortaliça onde há amor do que um boi gordo e com ele o ódio. O homem irancudo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. O filho sábio alegrará o seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é a alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão.
O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos ímpios são aprazíveis. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Amém? Vimos então os nossos textos de hoje aqui, Êxodo 39. Quando termina tudo, a obra do tabernáculo, fala que o povo fez tudo quanto como o Senhor ordenara e Moisés os abençoou. Então nós somos abençoados quando nós fazemos tudo quanto como o Senhor nos ordenou. É ir além do que fazer o que Deus manda, é fazer como Ele manda, no modelo dele, no padrão dele, da maneira que Ele determinou. E em João, no capítulo 18, no versículo 11, ali, parte B, logo depois que Jesus manda Pedro guardar a espada, ele fala: não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ou seja, Jesus não cogitava de maneira nenhuma deixar de fazer a vontade do Pai. E é isso que nós temos que aprender, fazer a vontade do Pai, como Ele quer. E em Provérbios 15, vemos vários conselhos importantes, mas saber falar vale muito mais. Saber falar faz ganhar uma guerra, faz ganhar uma batalha. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, fiel, justo, nós te louvamos, te bendizemos, exaltamos o teu nome, porque só tu és digno de toda honra, toda glória, louvor e adoração. Clamamos a ti, Pai, que nos ensine a fazer tudo quanto o Senhor planejou da maneira como o Senhor planejou. Ajuda-nos a cumprir o teu querer, a tua vontade, sabendo que ela é sempre boa, perfeita e agradável, sabendo que o Senhor tem planos de paz e não de mal. Ajuda-nos a ser submissos àquilo que o Senhor deseja, confiando que tu tens o melhor quando cumprirmos o teu querer. E ajuda-nos, Pai, a ter uma boca cheia de sabedoria e falar de maneira em que todas as circunstâncias se tornem favoráveis por conta das nossas palavras. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Shalom!